Chega de correria na hora de contratar pessoas para sua empresa. Eu vou te falar aqui agora nesse vídeo 6 passos para você estruturar o processo seletivo da sua organização. O RH normalmente é o ombro amigo de todos os setores da empresa. Então, tanto gestores, quanto colaboradores, quanto direção da empresa, vem com demandas para você que trabalha com RH. E aí, às vezes é difícil conseguir conciliar processos com esse atendimento à demanda espontânea de todas as áreas. E se você trabalha com RH, você sabe que seleção geralmente é uma das demandas que te consomem mais tempo e que chegam com mais urgência do seu cliente interno, não é verdade? Então eu estou aqui para te falar como estruturar esse processo para que você ganhe tempo e consiga entregar um serviço de mais qualidade para a sua empresa. Então nós temos que pensar a seleção em 6 passos. Passo número 1 é o seguinte: você precisa definir qual é o fluxo de seleção, qual é o fluxo da vaga. E a primeira coisa é o seguinte: quem abre um processo seletivo, quem autoriza o processo seletivo, quem é que vai executar o processo seletivo e, no final das contas, quem que vai aprovar ou reprovar esses candidatos. É muito comum, às vezes, o gestor chegar direto no RH e falar assim: olha, eu preciso que contrate essa ou aquela posição, e já começa a cobrar do RH aquela entrega, mas muitas das vezes essa vaga não está nem autorizada. Às vezes você vai fazer todo um processo seletivo e aí na hora que chegar no final essa vaga não estava autorizado, ou por algum motivo a empresa não tinha orçamento e faltou alguma validação naquele processo. E aí também a gente tem que olhar que, dependendo do tamanho da empresa e da estrutura, às vezes alguns gestores têm dificuldades de chegar no nível acima, na diretoria ou numa gerência, para conseguir autorizar aquele processo seletivo. Então, quando você vai estruturar o seu processo seletivo, o primeiro passo é deixar isso bem claro na organização. Quem tem autonomia para solicitar o RH e quando essa vaga está efetivamente autorizada. Não adianta nada o gestor chegar e te pedir uma vaga para ontem, você se virar, correr e entregar os candidatos e aí chegar no final a empresa não poder contratar. O que vai acontecer é que o gestor vai perder o tempo dele, o RH vai perder o tempo dele, os candidatos vão perder o tempo, a empresa vai se queimar no mercado, porque quando você faz um processo seletivo e o candidato recebe um feedback, né, de que a vaga foi cancelada, que não vai poder acontecer, isso está indo contra a imagem da organização no mercado. Então ninguém ganha com isso. Então é fundamental que você tenha um processo onde esteja lá a definição: quem solicita, quem autoriza a vaga. Autorizada a vaga, aí sim você vai fazer o processo seletivo e a gente tem que ter bem claro quem é que aprova, quem é que reprova. Eu costumo dizer que o papel do RH é reprovar candidatos. Quem aprova é o gestor da área. Muitas das vezes eu escuto pessoas de RH falando assim: eu contratei alguém, eu contratei fulano. Não, quem contrata é o gestor. O RH vai ter que olhar dentre as opções e tirar do processo as pessoas que não estão aderentes à cultura da empresa ou aos pré-requisitos daquela vaga e apresentar pessoas que estejam em condições, estejam aptas a serem contratadas para aquela posição. E aí quem vai aprovar de fato é o gestor. Passo número 2. É importante que você faça um mapeamento das competências. Primeiro você tem que ter definido quais são os cargos dentro da sua organização. Então você vai ter lá um organograma, uma estrutura organizacional, naturalmente isso vai gerar uma descrição de cargos e é importante que nas descrições de cargo estejam contempladas quais são as características que são de fato pré-requisitos para a contratação das pessoas. Por exemplo, você vai contratar um motorista, ele tem que ter uma habilitação de acordo com o que ele vai dirigir. Se é carro, vai ser uma habilitação B, se é caminhão, uma habilitação C, D e assim por diante. Além dessas características técnicas que são pré-requisitos, é importante também que exista uma definição de quais são as competências comportamentais que são necessárias. Por exemplo, se você vai contratar um vendedor, é importante que ele tenha uma boa habilidade de comunicação, que ele tenha uma boa persuasão, que ele seja alguém carismático. Agora, você vai contratar alguém para o setor contábil, por exemplo, é interessante que ele tenha um nível de concentração maior, que ele seja mais focado, né, que goste mais de trabalhos administrativos. Então, cada cargo, cada área
vai te demandar um tipo de competência. Então, tudo começa com um mapeamento dessas competências. E aí, isso dá um trabalhão no início, porque você vai pegar todos os cargos da empresa, sejam aqueles cargos que estejam ocupados ou não. Às vezes você tem ali um cargo desenhado no organograma que hoje não tem uma pessoa, mas é importante que você já pense ali quais são as competências que serão necessárias para aquele cargo quando houver uma necessidade, porque quando chegar no processo seletivo você já tem ali uma matriz onde você vai olhar a régua que você vai analisar os candidatos, como que você vai prospectar. Então essas competências elas têm que estar definidas anteriormente, porque se na correria da vaga, na hora que ela surge e o seu cliente interno já está precisando daquela posição, se ainda for pensar, for definir, for discutir junto com os gestores, né, quais são essas competências, é um tempo a mais que vai ser necessário ao longo do processo, fora que você perde o padrão disso, né? Se a cada vaga você tiver que parar para pensar isso, a chance de você não seguir um padrão corporativo é grande. Então o segundo passo é fazer um mapeamento das competências que são necessárias para todos os cargos da sua organização. Passo número 3, você já definiu o fluxo da vaga, você já mapeou quais são as competências necessárias, agora você precisa ter uma forma de medir essas competências, né? Não basta você dizer que para determinado cargo você precisa ter liderança, por exemplo, trabalho em equipe. Ok, são competências muito importantes, mas como é que você mede isso, né? Por exemplo, como eu dei o exemplo anteriormente do vendedor, alguém que precisa ser persuasivo, comunicativo, como que você vai medir isso? É importante que você tenha uma escala que você consiga até comparar o candidato A com o candidato B e falar, olha, esse daqui tem um nível X de comunicação, em contrapartida esse outro aqui tem um nível 2x. Então, até para ter um parâmetro de comparação, isso é fundamental. A gente aqui na Talent, inclusive, tem o software Soul Talent, que é baseado no DISC, que pode ajudar muito as empresas a fazerem esse tipo de mapeamento de competências que são aparentemente mais abstratas, mas que são fundamentais no dia a dia. Então é importante que você tenha um modelo de mensuração dessas competências. E aí, como você já definiu lá nos seus cargos, no seu organograma, quais são as competências, é chegada a hora de você mapear. Olha, não, como eu avalio o trabalho em equipe? Eu vou fazer isso com uma dinâmica, com uma entrevista de competências, com algum tipo de teste, e aí qual vai ser o resultado desse teste, porque aí você compara o que você quer de resultado e o que a pessoa, os seus candidatos apresentaram de resultados naquela característica. E esse é justamente o passo número 4, que é definir quais são as ferramentas de seleção. Então, se eu tenho lá, por exemplo, a parte cognitiva, eu preciso medir para um cargo de analista contábil o nível de concentração. Então eu vou usar testes psicológicos que são voltados para concentração, atenção e concentração. Eu preciso de alguém com raciocínio matemático, então eu vou ter uma prova de matemática. Eu preciso de alguém que tenha trabalho em equipe, então eu vou fazer uma dinâmica de grupo. Ou eu vou fazer um perfil como o DISC, que é um dos mais utilizados nos processos seletivos, no ambiente corporativo. Eu preciso ter uma ferramenta que eu vou aplicar aquilo. E aí eu não preciso ficar pensando a cada processo seletivo qual é a ferramenta que vai ser usada. Eu já tenho isso mapeado, como se eu já tivesse ali a receita do bolo para cada seleção que eu for fazer. Então eu tenho a receita do bolo e as ferramentas que eu preciso utilizar para poder fazer aquele processo. Passo número 5. De nada adianta isso tudo que a gente já fez aí, a gente definiu o processo, fluxo, quem aprova, quem reprova, quais são os cargos, quais são as competências, como que a gente utiliza esse processo, quais são as ferramentas, se isso não gerar um laudo, não gerar uma ferramenta onde você consegue apresentar para o seu cliente, olha, esse candidato aqui, ele está apto por causa disso, 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 ou ele está inapto por causa disso, disso, disso. Você tem que ter objetivamente um resultado que você consiga apresentar para os gestores, para as áreas que estão solicitando as vagas, um laudo onde vai estar escrito ali se ele deve ser aprovado ou se ele deve ser reprovado e por quê, dentro de toda uma metodologia. Isso inclusive respalda o RH no sentido de dar a assessoria necessária para o gestor.
Porque uma vez que o gestor vai aprovar uma pessoa, como eu falei lá no primeiro passo, né, o RH tem o papel de reprovar, o gestor tem o papel de aprovar. Eventualmente, o RH pode não recomendar um candidato, mas ainda assim o gestor, por algum motivo, vai optar por contratar aquela pessoa. Então esse laudo, ele até inclusive respalda o RH nesse processo. Se der certo, se não der certo, você tem um mapeamento, olha, até para observar se a própria ferramenta está dando certo, né? Se ela condiz depois na prática com o que está acontecendo. Então isso vai validar o trabalho do RH, vai dar segurança para o gestor e vai te dar uma forma também de análise daquele processo seletivo de maneira geral. Isso tem uma conexão muito grande com o sexto passo, que é controlar os indicadores, medir o processo seletivo em si. A gente tem vários indicadores que podem ser citados, como por exemplo, o tempo que você leva para fechar uma vaga, o volume de vagas que são feitas, as etapas, o índice de aprovação na experiência de candidatos. Então você fez um processo seletivo, vamos supor o seguinte, você faz aí 50 processos seletivos em média por mês. Desses 50 processos seletivos, 10% dos candidatos foram contraindicados pelo RH, mas ainda assim o gestor quis aprovar. E aí, quantos passaram experiência? Isso é um excelente nível de eficácia do processo seletivo, porque se eu tenho muitas pessoas que estão passando por um processo seletivo, por uma peneira onde você tem várias etapas e chega lá na frente, as pessoas não são aprovadas na experiência, ou elas saem, ou a empresa opta por desligar aquelas pessoas, existe algum problema de aderência na cultura ou de ferramentas de avaliação, sejam de competências técnicas ou comportamentais, mas o fato é que ninguém contrata, a não ser que seja uma vaga temporária, né, ninguém contrata uma pessoa pensando em 2 meses depois de desligar, porque isso tudo envolve uma série de custos, energia, trabalho da empresa, de várias pessoas que são mobilizadas por aquilo. Então, se você está contratando, fazendo todo um processo e chega lá no final, metade das pessoas que são contratadas não passam na experiência, tem alguma coisa no processo seletivo. Então a gente precisa, aí a gente vai voltar aos passos anteriores e ver o que está acontecendo. Quem está sendo aprovado, de fato está sendo indicado no processo seletivo, ele passou pelas etapas, ele foi recomendado pelos resultados dele, as pessoas de fato estão passando pelas etapas que precisam passar, as competências estão aderentes, as ferramentas são eficientes para medir aquilo. Então esses indicadores, eles são fundamentais para fechar o processo e para saber como você vai fazer em termos de melhoria contínua. Então os indicadores, depois de estruturado todos os outros 5 passos, os indicadores que vão dizer se esses passos estão funcionando ou não, para que você possa revisitá-los e resolver esses problemas. E aí, bora estruturar os processos seletivos dentro da sua empresa? Já está estruturado? Conta pra gente aqui o que você faz alguma coisa diferente. Pode curtir o nosso vídeo, pode compartilhar com outras pessoas de RH e continua acompanhando a gente aí para mais conteúdo.